Você sabia? O filósofo John Locke não estava no Lost. 3 years later, that block of marble was the statue of David. Poucas pessoas sabem, mas o papel mais famoso do John Locke foi no filme O Pianista, pelo qual ele ganhou o Oscar. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Esse é o primeiro vídeo da nossa disciplina sobre identidade pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27 do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, do John Locke. O livro saiu pela primeira vez em 1690, mas esse capítulo, intitulado da Identidade e da Diversidade, ele foi publicado apenas na segunda edição de 1694. Antes de falar sobre o capítulo em si, porém, vamos falar de alguns conceitos iniciais que são importantes para a apresentação do tema. A primeira coisa a comentar é sobre o próprio conceito de identidade. Poderíamos dizer que esse é um conceito lógico-matemático, na medida em que a gente escreve coisas do tipo x igual a y. Mas o que significa dizer algo do tipo x igual a y? Em que circunstâncias isso faz algum sentido? Faz parte da própria discussão filosófica acerca da identidade. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre essa discussão na lógica e na matemática, mas quem tiver interesse, eu recomendo o texto do Frege, Gottlob Frege, sobre o sentido da referência, um texto muito clássico de 1892, no qual ele começa com essa discussão sobre o que significa a identidade, afirmar uma relação de identidade. Bom, na matemática, qualquer que seja o sentido de uma afirmação do tipo x igual a y, nós vamos nos perguntar aqui sobre se faz sentido falar na identidade como se aplicando a coisas como objetos materiais, tipo essa xícara, e, mais importante, pessoas. Em que circunstâncias faz sentido dizer que uma determinada pessoa, num tempo primeiro aqui, um tempo T1, é a mesma que essa mesma pessoa, ou justamente uma fatia temporal dessa mesma pessoa, observada num tempo T2. O que garante que eu sou a mesma pessoa que eu era 20 anos atrás? Quem me dera ser quem eu era 20 anos atrás, só que com a cabeça que eu tenho hoje. Percebam como foi difícil falar sobre essa situação aqui. Como é que eu chamo quem eu sou hoje em relação a quem eu era no passado? Eu falei que isso aqui eram fatias temporais, mas é estranho falar dessa maneira. Talvez parte da estranheza está no fato de que a gente precisa considerar que a identidade, em primeiro lugar, ela é uma relação. Só que o que entra nessa relação? Uma relação, em geral, ocorre entre duas coisas. Agora, a identidade parece que, pela própria natureza dela, não tem como ser uma relação entre duas coisas diferentes. Eu posso ser mais alto ou mais baixo que outra pessoa, mas eu não tenho como ser diferente, ou seja, não idêntico a mim mesmo. Por isso, a identidade é uma relação que necessariamente ocorre entre uma coisa e ela mesma. Ou seja, se eu tivesse aqui essa relação dos dois lados, eu teria que ter a mesma coisa. A identidade é uma relação de uma coisa consigo mesma. E assim a gente chega na segunda questão conceitual que é importante levantar aqui: a diferença entre identidade numérica e identidade qualitativa. É a identidade numérica que interessa aqui para o problema da identidade pessoal. Porque a gente diz que uma coisa permanece sendo numericamente a mesma, ou seja, numericamente idêntica, quando, a despeito de certas mudanças em suas propriedades, nós continuamos contando ela como uma só. Por exemplo, eu mudei muitas das minhas propriedades em relação a 20 anos atrás, mas apesar disso, eu continuo sendo contado como a mesma pessoa. Já a identidade qualitativa ocorre quando nós temos dois objetos. Por exemplo, pense 2 carros da mesma marca, do mesmo modelo. Eles têm propriedades semelhantes entre si. Não todas, é claro, porque eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, por exemplo, mas eles têm bastante propriedades semelhantes entre si. Talvez sejam
talvez as mesmas dimensões, a mesma cor até, o mesmo desenho e tal. Mas a gente não contaria eles como um carro só. Então, identidade qualitativa diz respeito a ter propriedades semelhantes. Por exemplo, gêmeos idênticos são muito parecidos entre si. Agora, o que nos interessa aqui é quando que a gente pode dizer, a despeito de certas semelhanças de propriedades, que um objeto permanece sendo o mesmo ao longo do tempo, ou seja, interessa a identidade numérica. Um último parêntese antes de a gente ir para o texto do Locke. Abre parêntese. Nessa versão do texto, que está no compêndio de textos de filosofia, textos fundamentais comentados do Lawrence Bonjour e Diane Baker, eles caracterizam John Locke como um dualista de substâncias em filosofia da mente, ou seja, alguém que defende que existem dois tipos de coisas, as coisas materiais e uma mente ou alma imaterial. Essa interpretação do Lawrence Bonjour certamente foi feita sobre o parágrafo 2 do texto ali de identidade pessoal, que diz algo no seguinte sentido: temos ideia de apenas 3 tipos de substância: Deus, inteligências finitas e corpos. E aqui a ideia de que inteligências finitas são substância diferente de corpos tornaria ele um dualista. Porém, esse texto da Stanford Encyclopedia, de autoria do William Usgalis, algumas questões na filosofia da mente de Locke, mostra que o que Locke está dizendo aí, na verdade, é compatível com o dualismo de propriedades. E é importante ressaltar que o dualismo de propriedades, então, seria consistente com um materialismo em filosofia da mente, ou pelo menos um fisicalismo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mais uma vez, porque isso não é uma disciplina de filosofia da mente, mas eu só queria deixar isso claro. Fecha parênteses. Vamos para o texto. Bom, eu estou usando aqui a tradução do Flávio Fontenelle Locke. Obrigado, Flávio, por traduzir esse texto. E o link para o PDF vai estar aí na descrição também. Qual é a definição que Locke dá de identidade? Então ele vai escrever assim, parágrafo 1. Nisso consiste a identidade, quando as ideias às quais ela é atribuída, a identidade é atribuída, não variam em nada do que foram naquele momento em que consideramos sua existência anterior e ao qual comparamos a presente, pois, nunca achando nem concebendo como possível que duas coisas da mesma espécie existam no mesmo lugar ao mesmo tempo. O que é interessante nesse trecho é o uso que o Locke faz da palavra espécie, que no original é kind, tipo. Ele está dizendo que duas coisas do mesmo tipo não podem ocupar o mesmo lugar, mas coisas de tipos diferentes talvez possam. Isso vai ser muito interessante porque ele vai defender diferentes camadas, por assim dizer, daquilo que a gente vai chamar de critérios de identidade. Para entender esse ponto, vamos dar uma olhada no exemplo que o Locke utiliza no parágrafo 3. Eu tenho um átomo e eu junto ele com outro, junto com um átomo B aqui. Vamos ver. Essa molécula que se forma, por assim dizer, o Locke vai chamar de uma massa. E o ponto é que essa massa 1 aqui, essa massa 1 que se forma, ela vai ser... A identidade dela vai ser determinada por esses elementos, esses átomos que a constituem. Né? Se a gente tivesse o mesmo elemento A unido com um outro átomo, C, digamos, que eu não tivesse B, eu tivesse C, ou eu não tivesse nenhum outro elemento ali no lugar, eu teria uma massa diferente, eu teria uma massa 2. E o ponto do Locke é que esses dois corpos materiais, vamos dizer assim, nós não podemos dizer que elas são a mesma massa, o mesmo corpo material. O ponto do Locke, então, vai ser que a constituição material dessas massas é determinada pela extensão delas, ou seja, quais exatamente são os átomos que as estão compondo. É um critério que a gente chamaria hoje de extensional. E a gente poderia enunciar esse critério da seguinte maneira: duas massas são idênticas entre si, ou seja, são a mesma massa,
se e somente se forem compostas exatamente pelos mesmos átomos. Ou seja, basta que eu tenha um átomo diferente, ou fora, ou trocado, para já não configurar a mesma massa, o mesmo corpo material. E nos parágrafos, eu estou destacando aqui a palavra massas para evidenciar que esse critério que o Locke vai utilizar não vai ser o mesmo critério para animais, e até para pessoas depois. Ou seja, ele vai postular um critério diferente para cada uma dessas camadas, para cada um desses tipos de coisas que existem. Nos próximos parágrafos, então, ele vai fazer isso, né? Do parágrafo 3 a 8, ele faz isso. E o que Locke vai dizer sobre os animais? Ali no parágrafo 5, Locke fala um pouco sobre o que ele entende como critério de identidade para animais. Na época, não se conhecia tudo o que se conhece hoje a respeito de moléculas, muito menos DNA, as proteínas que compõem o nosso corpo. Havia uma concepção mecanicista do corpo dos animais. Ou seja, os animais eram simplesmente vistos como máquinas muito complexas. Mesmo que a gente não conseguisse chegar nas estruturas mais íntimas, mais finas dos corpos dos animais. O Locke faz uma analogia com um relógio. Veja, como num relógio eu posso trocar as partes, por exemplo, posso trocar engrenagens, e num certo sentido o relógio continua sendo o mesmo, da mesma maneira, um corpo animal, ele troca partes, ele pode perder, pode ganhar partes. Hoje a gente perde células, a gente faz novas células, a gente tem o nosso corpo se renova, né? Tem um que se chama turnover celular, né? Acontecendo. Então, nesses casos, o que o Locke diz que o critério é que haja uma comunicação da mesma vida para novas partes. Comunicação da mesma vida contínua para novas partes. Então, assim a gente poderia enunciar o critério de identidade que funciona para o caso dos animais, segundo Locke. Ou talvez a gente poderia generalizar para organismos em geral, que seria esse critério não extensional, ou seja, agora não interessa ter as mesmas partes, porque um organismo troca de partes ao longo de sua vida. Então o que interessa, segundo Locke, é essa espécie de comunicação, de continuidade de uma mesma vida, ou seja, a transmissão de um certo movimento, de uma certa força, talvez, para partes novas que vão sendo incorporadas ao corpo, por exemplo, as novas células que a gente constrói, ao longo da nossa existência. Então, eu enunciaria da seguinte maneira: dois organismos são idênticos, ou seja, na verdade são o mesmo organismo, se, somente se, estiverem unidos causalmente, talvez a gente diria, pela comunicação de uma mesma vida contínua. Ou seja, que as partes que estavam lá no embrião desse organismo comunicaram esse funcionamento para o organismo adulto. E assim a gente poderia dizer que, vejam como é esquisito falar em dois organismos, porque na verdade a gente está falando de dois estágios da vida do mesmo organismo. Mas justamente isso que está em questão. Como é que a gente vai decidir que se trata do mesmo organismo? É essa pergunta que o critério pretende responder. Se liga nessa, velho. O cara tinha um papagaio. A história do papagaio ali no parágrafo 8 é uma espécie de tangente na qual o Locke entra para discutir um pouco sobre o conceito de ser humano. E o que ele vai dizer é que não é só o critério da racionalidade que entra como um critério para dizer o que é um ser humano ou não. Porque parece que se a gente tivesse um papagaio que respondesse todas as nossas perguntas de forma inteligente, de forma racional, de forma indistinguível em relação ao ser humano, ainda assim a gente não diria que aquele papagaio é um ser humano. Esse é o ponto do Locke. Que ser um ser humano é estar configurado com determinada fisiologia, né? Nós temos determinada morfologia nossa, do ponto de vista biológico mesmo.
Parece que Locke está aduzindo aqui a questões biológicas mesmo. Ou seja, o critério da racionalidade não é um critério suficiente para dizer o que constitui um ser humano. Se o papagaio fosse um ser racional, ainda assim nós não diríamos que ele é um ser humano. Agora talvez fique mais claro isso que eu falei, que os critérios de identidade que o Locke postula para os diferentes tipos de coisa formam uma espécie de hierarquia em camadas. Vejam só a comparação do que a gente tem até o momento. Para cada tipo de coisa diferente, Locke vai postular um critério de identidade diferente. Então, começando com os corpos materiais, aquilo que ele chamou de massas, como nós vimos, o critério que ele utiliza é um critério extensional, ou seja, diferentes composições de partes configuram diferentes corpos materiais. Se a gente considerar um animal, o animal ele é o mesmo se houver comunicação de uma mesma vida contínua. Ou seja, não importa aqui as partes, o critério não é mais extensional, mas precisa ser continuamente a mesma vida. E o ser humano, o que constitui ser o mesmo ser humano, ou o mesmo homem, como diz no texto, né? A gente podia atualizar isso para mesmo ser humano, é a ideia de uma mesma vida contínua, aliado a, talvez a gente caracterizaria hoje como uma morfofisiologia específica do ser humano, ou seja, o que constitui ser Homo sapiens em termos morfofisiológicos. É isso que tem que entrar aí no critério. O Locke está escrevendo isso aqui antes de Darwin, mas a gente poderia dizer que tem a ver com o ser da mesma espécie ainda. Por tudo que a gente sabe do ponto de vista da biologia, não tem como um mesmo organismo pertencer a duas espécies diferentes ao longo de sua existência. Então, como eu estava mencionando, assim a gente tem uma espécie de uma hierarquia de critérios de identidade. E conforme a gente vai subindo nessa hierarquia, mais independente em relação ao nível material, a entidade em questão vai se tornando. Então a hierarquia seria a seguinte: no nível mais baixo a gente teria os corpos materiais, depois nós temos animal, ou talvez seria melhor caracterizar como organismo. A gente tem organismos, ser um mesmo organismo. Ser um mesmo organismo não depende de ser um mesmo corpo material. Daí a gente tem uma especificação da categoria de animal, que é ser humano, Homo sapiens, a gente hoje diria. E, por último, que a gente ainda não falou sobre isso, está a categoria de pessoa. Vamos ver qual é o critério de identidade que Locke postula como estando associado ao tipo pessoa. No que consiste, então, ser uma pessoa? Em particular, ser a mesma pessoa que? A resposta que Locke vai dar a essa pergunta, ali nos parágrafos 9 e 10, é análoga à resposta que ele deu para o caso da vida animal. Ou seja, há uma comunicação de alguma coisa ao longo do tempo. No caso, aqui, vai ser a comunicação da consciência. Ou seja, uma continuidade da vida psicológica, uma continuidade de um certo conjunto de vivências psicológicas, a gente poderia dizer. Em particular, aqui é de suma importância a questão das memórias. Aquilo do qual eu não me lembro faz parte do meu eu, do meu self. Locke vai comentar um pouco sobre isso no parágrafo 10. E lá ele vai dizer: diferentes substâncias, e aqui a gente pode pensar diferentes substâncias pensantes, de forma neutra, não está especificado se essas substâncias pensantes são imateriais, como queria Descartes, ou se são materiais, aqui não vem ao caso. Mas diferentes substâncias, pela mesma consciência, se elas realmente compartilham-na, estão unidas numa única pessoa. E vejam a analogia: assim como diferentes corpos, pela mesma vida, estão unidos num único animal, cuja identidade é preservada na mudança de substâncias pela unidade de uma única vida contínua. Para entender esse ponto, imaginemos um animal que, ao longo da sua vida, troca todas as células de seu corpo periodicamente, mas de tal modo que há uma certa continuidade dessa comunicação
dessa vida de uma fase desse animal para outra. Claro que isso ocorre também pelo fenômeno que eu já chamei de turnover celular, mas no caso imaginemos aqui, para simplificar, que fosse uma coisa abrupta. Cada momento desse de ruptura que eu marquei fosse uma ruptura brusca, fosse uma descontinuidade brusca de substância. A substância material fosse totalmente diferente. Bom, o que Locke está dizendo é que a gente deve, ainda assim, considerar tudo isso, toda essa trajetória aqui, causal, como sendo um mesmo organismo. Da mesma maneira, nossa consciência, por mais que ela seja interrompida por esses períodos de sono ou nos quais a gente não tem memórias, a gente pode postular uma unidade dela. A gente poderia reunir todos esses fragmentos descontínuos numa única consciência. E isso que constitui, então, o self, uma unidade de consciência. Locke, então, coloca a questão, ali no parágrafo 12. Será que duas substâncias pensantes podem ser a mesma pessoa? Podem estar unidas na mesma pessoa, como nesse primeiro diagrama? Ou, se não houver mudança na substância pensante subjacente, será que pode haver mudança nas pessoas? Quer dizer, será que uma mesma substância pensante pode ser, por assim dizer, um veículo para duas pessoas diferentes? Vamos começar, como Locke, pelo primeiro caso. Uma mesma pessoa existindo ao longo de duas substâncias pensantes diferentes. E é essa questão que ele vai analisar no difícil parágrafo 13. É difícil identificar a posição dele aqui porque não é tão claro em que medida ele está aceitando as teses dualistas, ele está de fato aceitando que somente as substâncias imateriais pensam, em que medida ele está criticando essas mesmas teses. Nesse parágrafo 13 tem a discussão sobre as falsas memórias. Será que uma consciência não pode imaginar para si algo que ela nunca fez? Ou ter memórias de algo que nunca ocorreu? Como é que a gente resolve isso, então, no caso dessa consciência que é transmitida para uma outra substância pensante? Como é que ela vai distinguir as falsas memórias das verdadeiras? Enfim, o Locke vai apresentar uma solução que está condicionada à possibilidade de uma consciência ser transmitida de uma substância pensante para outra. Mas ele vai dizer no fim que, bem, não tem o que fazer. Se a gente quer ser coerente com a definição que a gente acabou de fazer a respeito de consciência como cerne da identidade pessoal, então a gente tem que admitir que uma consciência que ande de uma substância pensante para outra, que seja transferida de uma substância pensante para outra, continua sendo a mesma consciência. A segunda parte da questão é se uma mesma substância pensante poderia abrigar em si duas pessoas, duas consciências diferentes. Isso é claro, ocorreria sucessivamente, não simultaneamente, por causa daquele princípio que ele enunciou no parágrafo 1, que duas coisas do mesmo tipo não podem ocupar o mesmo lugar. E a resposta que ele vai dar é coerente com aquilo que ele vem desenvolvendo até aqui, né? Se é uma mesma consciência, então é uma mesma pessoa. Se subitamente esta substância pensante aqui deixasse de ter as minhas memórias, as memórias da minha consciência, e lá pelas tantas essa mesma substância pensante começasse a se lembrar coisas de Nestor e sei lá, e tivesse uma vida pregressa completamente diferente, como acontece aliás nos contos do Lovecraft, então talvez a gente diria que, bom, eu sou essa personagem histórica, eu sou esse Nestor, para usar o exemplo do próprio Locke. E no parágrafo 15 ele usa o exemplo do príncipe e o mendigo, que justamente ocorre essa troca de consciências. A consciência de um passa a habitar o corpo do outro e vice-versa. Se ele tivesse vivido mais contemporaneamente, certamente ele teria usado de exemplo o filme Se Eu Fosse Você. São interessantes as consequências que Locke vai tirar disso para uma discussão sobre a recompensa e a punição.
Quem deve ser objeto da recompensa e da punição, diz ele, é a mesma pessoa, ou seja, a mesma consciência. Isso vai ser ali discutido nos parágrafos 18 a 20, mais ou menos. No parágrafo 18 tem o exemplo curioso do dedo mindinho. Se a minha consciência habitasse o dedo mindinho, meu dedo mindinho, e eu tivesse cometido um crime no passado, e o meu dedo mindinho fosse separado do resto do meu corpo, carregando consigo a minha consciência, quem teria que ser punido por esse crime seria o meu dedo mindinho. E se o restante do meu corpo depois viesse a desenvolver uma nova consciência, independente do meu dedo mindinho, ainda assim quem continuaria tendo que pagar seria o meu dedo mindinho, porque o resto do meu corpo não teria lembrança, não teria continuidade psicológica com essa pessoa que cometeu esse crime. Sobre os últimos parágrafos do texto, não tenho mais muito o que comentar. Ele vai reiterando algumas teses que ele desenvolveu ao longo do texto, com outros exemplos. São interessantes aquelas considerações nos parágrafos 26 e 27 do termo pessoa como um termo forense. Mas de resto, acho que é isso. Se houver questões aí que vão ser levantadas nos comentários ou durante a aula, a gente pode fazer eventualmente um novo vídeo para discutir essas questões. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu! Ele emagreceu 15 quilos, Rogerinho.